grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Aleluia. Estamos felizes por mais uma noite estarmos na presença de Deus, pela alegria de estarmos na casa do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom podermos louvar, podermos engrandecer o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós estávamos descendo, vinham assim muitos ônibus da torcida organizada do Corinthians para assistir ao jogo do Corinthians, né? Então assim, foi mobilizado gente do Brasil todo, né, para um time de futebol. E assim, é uma alegria assim, tão passageira, né? Eu falo assim porque um dia eu já fui torcedora, assim, né? É uma alegria assim, você fica tão eufórico ali naquele dia, mas na segunda-feira, sabe, já passou tudo, você não lembra mais de nada. Mas assim, sabe, a alegria de estar na casa do Senhor, né? Essa alegria assim, ela não tem fim, ela não acaba. A nossa alegria, ela não vai acabar quando o culto terminar, não. Essa satisfação, esse prazer de estar na casa do Senhor, nós iremos para os nossos lares. Mas nós começaremos a segunda-feira, não é com aquela sensação, não, eu fui à igreja, eu comecei bem a semana, eu cumpri ontem, não. A gente sai daqui revigorado. A gente começa a nossa semana com esperança, com essa esperança viva, que é o Evangelho, que é a salvação. E por isso nós devemos cantar ao Senhor com alegria. Por isso nós devemos louvar ao Senhor. E vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, engrandecer ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Estamos na dispensação dessa maravilhosa casa. Aleluia, obrigada, Senhor. Santo é o nome. Glorifica o louvor no teu coração. E tem poder sobre o pecado. O seu amor é poderoso. O Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e seja
mas ao terceiro dia ele ressuscitou e bem vivo está em nossos corações, em nossas vidas. Aleluia! Ele ressuscitou, nos dando vida eterna e vida com abundância. Aleluia! Glória a Deus.
mais uma vez conosco. E então, pastor Jacó, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos orar, já? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero saudar a amada igreja da palavra do Senhor. Irmãos, a recíproca é verdadeira. Muita saudade dos irmãos, embora estamos no inferno. Desejo assim ardente estar na casa do Senhor, mas tivemos a necessidade, mesmo que não saímos, nós tivemos esse período em casa trabalhando, fazendo reparos em função de problemas que tivemos de infiltração, e por nenhum dia tivemos assim trégua, né? Às vezes levantava até 2 horas da manhã para deixar teto e remover e trabalhar até tarde da noite, né? Isso de domingo a domingo, né? Mas sempre pensando nos irmãos, pensando na igreja. Estar na casa do Senhor, como disse Davi, é o melhor lugar que tem. Quando nós temos esse privilégio, essa oportunidade de estarmos olhando nos olhos, os ossos de cada um de vocês, isso alegra o nosso coração. No mês de dezembro, nossa filha nos convidou para irmos à Europa, e a ideia era que nós fôssemos a alguns locais que eu gostaria de ir, na Alemanha, na Inglaterra e lá na França, mas nós não quisemos de forma alguma ir. Eu falei para ela que eu não posso ir. Nós temos esse compromisso com a igreja. Preferível para nós estarmos aqui, a passagem de ano com os irmãos, o dia 24, juntamente com os irmãos aqui, nessa reunião, do que em qualquer outro lugar. E assim, nós sentimos quando estamos juntamente com os irmãos, congregando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Obrigado pelas orações e que Deus abençoe os pastores, pastor Joel, pastor César, os irmãos Vera, dando apoio aqui na casa do Senhor, e dessa forma a obra do Senhor ela não pode parar. Irmãos, eu quero meditar nesta noite sobre alguns fatos que aconteceram na vida de algumas pessoas do povo de Deus, do povo de Israel. E, inicialmente, eu gostaria de contextualizar essa leitura que nós vamos fazer, que se encontra em 1 Reis, capítulo 13. Nós vamos estudar o capítulo todo, se puder colocar no telão aí, capítulo 13 de 1 Reis, para que nós possamos acompanhar. Mas nós vamos falar basicamente do rei Jeroboão. Rei Jeroboão, e nesse contexto também tem ali um profeta, um homem de Deus, que não está registrado o nome dele. Está registrado também ali um profeta velho, que na realidade ele é um falso profeta. Então há situações ali, nesse texto. Hoje nós estamos no culto de ceia e nós precisamos, é importante para nós, analisarmos essa situação, porque ali fala de culto, deturpação do culto que realmente não era oferecido a Deus, diziam que estava oferecendo a Deus, mas que na realidade não era oferecido a Deus de forma alguma. Mas tudo isso, irmão, começa com os pecados do rei Salomão, o filho de Davi, aquele que o Senhor havia prometido para Davi, que da linhagem dele seria duradora, nunca faltaria quem se assentasse no trono de Davi, desde que ele obedecesse a palavra de Deus, desde que ele fosse obediente à palavra de Deus. E quando nós falamos em obediência à palavra de Deus, em ter algo da parte do Senhor, receber algo da parte do Senhor, desde que nós obedecemos a palavra do Senhor, nós podemos olhar para Abraão, quando o Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, e serás tu uma bênção. Essa é a promessa que Deus fez para o patriarca Abraão, e não somente para ele. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11,
O Senhor Deus estava dizendo para aquele povo que foi levado cativo para a Babilônia: olha, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Embora aquele povo fora levado cativo, o Senhor estava dizendo: eu sei, apesar de tudo, eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos bons, são planos prósperos. Assim o Senhor está falando para nós também. O Senhor tem um plano próspero para cada um de nós. O Senhor tem um plano próspero para a sua vida. O Senhor quer abençoar a sua vida. O Senhor quer abençoar a nossa vida. E esse texto, irmãos, ele fala nessa situação, porque Salomão, embora com tantas promessas, mas no final da sua vida, o que Salomão faz? Ele começa por uma questão de conveniência. O problema principal é esse: conveniência. Ele começa a adorar a deuses estranhos para agradar as suas centenas de mulheres. Ele se afasta do Deus verdadeiro. E pelo fato dele se afastar do Deus verdadeiro, o que acontece? O Senhor dividiu o reino de Salomão. O reino davídico, ele foi dividido. E aqui, no capítulo 11 do livro de 1 Reis, está narrando essa história de Jeroboão. Certa ocasião, Jeroboão estava no campo e tinha um profeta do Senhor de Siló, que era chamado Aías. E esse profeta, ele vai encontrar com Jeroboão. E quando ele chega para Jeroboão, que era um jovem valente, laborioso, trabalhador, muito jovem, aquele profeta do Senhor, ele pega a sua capa, o seu manto novo, diante de Jeroboão, e ele rasga aquilo em 12 pedaços. Ele diz: olha, toma 10 pedaços para você, porque assim diz o Senhor: eu estou rasgando, eu estou tirando do reino de Israel 10 tribos, estou dando para você. Israel vai ficar somente com 2 tribos, 10 será sua. Mas tem uma coisa: se você for obediente, está lá no versículo 33, farei isso porque eles me abandonaram e adoraram outros deuses. No versículo 38, 37 está dizendo: quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Um jovem simples jamais pensou em ter um cargo alto no reinado de Salomão, no reinado de Israel. Ele nunca pensou que algum dia na sua vida ele pudesse se transformar num rei, muito menos no rei de Israel. E o Senhor está dizendo para ele: quanto a você, eu farei reinar sobre tudo que o seu coração desejar. Tudo que você desejar, eu concederei a você, se você fizer tudo o que eu lhe ordenar. Atenção: se você fizer tudo o que eu lhe ordenar. O Senhor tem planos bons para mim. O Senhor tem planos bons para você, desde que nós façamos tudo aquilo que Ele ordenar. Se você fizer tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Darei a você uma dinastia, ou seja, o seu reino não vai terminar em você. O seu reino vai passar para o seu filho, ao seu neto, ao seu bisneto, ao seu tataraneto, e assim por diante. Não terá fim, desde que ele obedecesse ao Senhor. Mas, irmãos, quando Jeroboão ele assume o poder, está lá no capítulo 12, versículo 25 em diante. Quando ele assume o poder, ele se fortifica, ele esquece das promessas do Senhor, ele se esqueceu das advertências que o Senhor fez, ele esqueceu que tudo que o Senhor havia concedido para ele era condicional. Ele agora era rei,
O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, ele agora está usufruindo daquilo que o Senhor prometeu. Mas agora tem uma coisa: depois que ele se engrandece, depois que ele fortifica, depois que ele conquista, ele olha para a pequena Judá, que tinha somente 2 tribos. Ele olha, o templo de Jerusalém, o templo do Senhor, está lá em Judá, está lá na capital. Eu tenho que dar um jeito para que esse povo não vá a Jerusalém adorar. Muito embora o Senhor já havia dito que ele haveria de escolher um lugar específico para a adoração. Esse lugar seria Jerusalém. Não importa que Jeroboão estivesse reinando sobre 10 tribos do norte, mas eles deveriam, inclusive, Jeroboão deveria deslocar para ir adorar o Senhor lá em Jerusalém, porque lá é o templo do Senhor. Mas ele, politicamente, por uma questão de conveniência, ele tentou limitar os planos do Senhor. Quantas vezes nós queremos limitar, colocar obstáculo nos planos do Senhor, para que os planos do Senhor não sejam cumpridos de acordo com a vontade do Senhor, mas de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso interesse. E aquele homem está olhando para a situação, e agora ele pensa uma forma de evitar que o povo de Israel vá a Jerusalém adorar o Senhor. Ou seja, ele está interferindo na adoração do Senhor, ele está destruindo a adoração do Senhor, porque se aquele povo não fosse a Jerusalém adorar, o Senhor não estaria sendo adorado. Pior ainda, irmãos, o que ele fez? Ele lembrou lá do povo que estava no deserto. E quando Moisés subiu ao monte para falar com o Senhor, esteve lá 40 dias e 40 noites, e que o povo sentiu a falta de Moisés, e eles olham para Arão e dizem: olha, quanto aquele Moisés que nos tirou lá da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu, morreu, acabou. Faça você deuses que nos leve agora para a terra prometida. E assim, Arão fez com que eles arrancassem os seus ouros, tudo que tinha, e daquilo ali construiu 2 bezerros de ouro, e assim aquele povo olhando para aquelas 2 imagens de escultura, e Arão diz: olha, aí está o seu Deus que tirou você da terra do Egito, grande abominação. Jeroboão, olhando para esse contexto, ele pensa: vou fazer agora semelhante, vou fazer 2 bezerros de ouro, eu vou colocar um numa extremidade de Israel e outro na outra extremidade de Israel, e assim, tanto o pessoal de uma parte como de outra terão a oportunidade de adorar esses bezerros de ouro. E assim ele faz esses bezerros de ouro, e o povo ficou impedido, corrompido o coração, e não mais adorou o Senhor, o povo de Israel. Israel se tornou, por causa disso, algo abominável diante dos olhos do Senhor, a ponto de que o Senhor envia, está aqui entrando no capítulo 13, o Senhor enviou um homem de Deus, versículo 1, e o Senhor enviou um homem de Deus, que foi, saiu de Judá e foi a Betel, nos locais onde Jeroboão havia colocado ali aquele bezerro de ouro. E quando Jeroboão estava ali, diante daquela imagem de ouro, sacrificando, estava ali, esse homem de Deus chegou enviado pelo Senhor, e aquele homem clamou contra aquele altar, que não era um altar falso, era um altar que não era verdadeiro, era um altar abominável diante do Senhor. Aquele homem clamou contra aquele altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, se chamará Josias,
Josias, sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. O homem de Deus, ele olha para aquele altar, está profetizando que sobre aquele altar, aqueles falsos profetas, aqueles idólatras que estavam sacrificando, os corpos deles seriam queimados ali. Isso se cumpriu, essa profecia se cumpriu 300 anos depois, no reinado de Josias. Naquele mesmo dia, volta ao altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Isso não tinha nem a menor lembrança de que seria Davi humanamente, aliás, seria Josias humanamente falando. E talvez nem o tataravô dele não tinha nascido ainda, e essa profecia estava sendo proferida. E aqui está dizendo: o altar se venderá, e as cinzas que estão sobre ele serão derramadas. Ali aquele profeta, ele profere essa profecia, que o altar ele será atingido, e a cinza que tinha nele seria derramada. E essa profecia ela se cumpriu imediatamente. 300 anos depois, o rei Josias, ele vai àquele lugar, ele mata todos aqueles falsos profetas, aqueles sacerdotes, mata todos eles e queima os corpos dele naquele lugar, e se cumpre essa palavra. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no, mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Irmãos, o coração de Jeroboão estava endurecido. Ele já tinha visto um sinal, ele viu um sinal ali, ele viu que o altar se fendeu, aquele altar alto, ele se fendeu, ele abriu, e as cinzas foram derramadas. Esse homem era para ter se quebrantado, mas o que ele faz? Quando isso acontece, ao invés desse homem se quebrantar, o que ele faz? Ele manda prender o profeta do Senhor, manda prender o homem de Deus. Deus faz outro milagre, e naquele mesmo instante, quando ele levanta a mão dando ordem, o que acontece com as suas mãos? A sua mão seca imediatamente. Ele vê mais um milagre da parte do Senhor, ele vê a ação do Senhor. Irmãos, não é muito diferente dos nossos dias. Nós vemos a ação do Senhor. O povo conhecedor da palavra de Deus vê a ação do Senhor, mas em que pese eles estarem vendo, mas eles continuam com seus corações endurecidos contra a palavra do Senhor, contra a vontade do Senhor. Mas naquele momento, a palavra do Senhor está dizendo que quando o seu braço é ressentido, ele faz um pedido para o homem de Deus: ó homem de Deus, peça ao seu Deus, não meu Deus, não peça a Deus. Ele declara que não tem nada a ver com Deus. O homem que recebeu tantas promessas do Senhor, que fora tão abençoado, agora ele diz: olha, peça a seu Deus, ora a ele, para que o braço seja restituído. E o homem de Deus, irmãos, ora, nós vemos a graça do Senhor, apesar de tudo isso, apesar da intenção dele de matar o homem de Deus. O homem de Deus ora por ele. A palavra do Senhor manda que nós oremos pelos nossos inimigos, e orar por todas as situações. O Senhor, quando aquele povo estava cativo lá na Babilônia, está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 12, hoje o Senhor disse: olha, orai pela paz dessa cidade aí que cativou vocês, porque na paz
dessa cidade estará a vossa paz. Então, o nosso Senhor, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de graça, está mostrando a graça. O homem de Deus orou, e mais ainda, quando o homem de Deus ora, o Senhor restabelece o braço daquele homem. Mas aquele homem, ele continuou com o seu coração endurecido. Então, ao invés de se humilhar diante do Senhor, quebrantar o seu coração, aquele homem era vira para o profeta do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo e eu recompensarei. E agora quer subornar o homem de Deus. E sabe, ele está tentando fazer como aqueles danitas fizeram com Mica, que está lá em Juízes, para tê-lo como seu sacerdote, para que possa ser abençoado através de Mica, que na verdade era uma pessoa que estava ali cuidando das imagens daquele seu senhor. Então ele queria de alguma forma comprar o Senhor. Ele não renunciou de forma alguma à sua arrogância, ele não renunciou de forma alguma àquele ímpeto de revolução contra Deus. Ele diz para o homem de Deus: vem à minha casa e coma algo e eu recompensarei. Quando se fala para vir comer na minha casa, quando se fala em alimento, está falando que em comunhão. E a palavra do Senhor diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Não há comunhão nenhuma, nenhuma mesmo. Eles virão a nós, mas nós não iremos a eles. De forma alguma, nós não temos comunhão. E o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos meus bens, a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada nesse lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo no Betel. Irmãos, a terra de Israel tinha se tornado, transformado, um lugar abominável aos olhos do Senhor. Por isso, o homem de Deus fez aquela viagem tão longa, tão exaustiva, cansativa. Ele foi proibido por Deus de beber a água de Israel. Foi proibido por Deus de comer o pão de Israel, aquelas iguarias. Ele foi proibido de entrar em qualquer lugar. E o Senhor falou para ele: não volta nem pelo mesmo caminho, passa 2 vezes por esse lugar. O homem de Deus, ele volta por outro caminho. Mas o texto continua dizendo, irmãos: ora, versículo 11, havia um certo profeta já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contavam tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. Ali tinha esse falso profeta, que certamente ele era um daqueles bajuladores que estavam ali diante de Jeroboão, profetizando como os profetas de Baal. Eles estavam ali servindo, bajulando Jeroboão. E esse homem se interessa, e ele chama, depois que ele toma conhecimento, chama seus filhos e manda que ele albardasse os seus jumentos. E ele vai atrás do homem de Deus. E quando ele alcança o homem de Deus está cansado, e ele está debaixo de uma árvore. Versículo 14 em diante está dizendo: ele chega naquele local onde ele desce o seu jumento. Ele está ali descansando, com fome, com sede, cumprindo a palavra do Senhor. E ele chega nesse profeta idoso, e ele disse para ele. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa para comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água nesse lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo
para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo e o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber na sua casa. Que tragédia, meu Deus. Homem de Deus, o homem de Deus, o homem que o Senhor tinha bons planos para ele. Ele obedeceu inicialmente, mas ele foi iludido, ele foi enganado, ele não ouviu completamente, não obedeceu completamente a palavra do Senhor. Irmãos, não adianta a gente obedecer 99,9% da palavra de Deus. Nós temos que obedecer completamente a palavra de Deus. Ali estava o falso profeta, com distorções, acostumado ali com Jeroboão, participando de todas as coisas erradas. A palavra de Deus que Jeroboão, além de tudo que ele fazia, ele constituiu para sacerdotes, aqueles que não eram levitas, não eram do povo de Deus, não era aquilo que Deus estabeleceu. E diz lá em 2 Crônicas também, que Jeroboão, com qualquer coisa, se a pessoa tivesse ali um novilho, 7, 8 cabritos, ele tornava aquela pessoa sacerdote. Interesse, conveniência, é o que nós vemos hoje em dia. Tudo por interesse, tudo por avareza, por conveniência. E esse homem prossegue no seu mau caminho. E esse homem agora, que é um discípulo, que é um servidor de Jeroboão, ele engana o profeta do Senhor. Na palavra do Senhor continua dizendo que ele termina de comer aquele pão, beber aquela água, estar sentado lá na casa daquele falso profeta. A palavra do Senhor, versículo 22 está dizendo: você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde eu lhe falei que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Dura sentença contra aquele homem de Deus. A gente fica até com dó, mesmo sendo uma história passada. Mas por quê? Por quê? Porque tanta dureza contra aquele que foi enganado, aquele que não teve a intenção de desobedecer a palavra de Deus, aquele que tinha a intenção de obedecer, mas que foi enganado. A palavra de Deus diz: olha, a quem tanto foi dado, tanto será cobrado. A quem conhece a palavra de Deus será cobrado. Será cobrado. A Bíblia diz que aos mestres está reservado um mais duro juízo. Foi um duro juízo que aconteceu aqui. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. No caminho, o leão o atacou e o matou. O seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali com o leão e foram dar notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desobedeceu a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor tinha advertido. Esse falso profeta, ele foi usado por Deus ali. É como aquela mula de Balaão. O Senhor usou aquela mula e usou aquele falso profeta para que pudesse trazer essa dura mensagem final da vida daquele profeta do Senhor. E aqui, irmãos, nós estamos vendo aqui ainda mais um milagre, porque aquele leão, ele matou aquele profeta do Senhor. E quando aquelas pessoas chegam ali, aquele falso profeta, ele vai ao local onde um homem de Deus foi morto, e chega nele e encontra o cadáver do homem de Deus. Ele encontra o jumento também ao lado do leão. Porém, o leão não havia estraçalhado nem o jumento e nem devorado aquele corpo. Ele está vendo mais um milagre da parte do Senhor. Depois, aquele homem de Deus, aquele corpo daquele homem de Deus, ele foi levado para ser sepultado. E aquele falso profeta, ele disse: depois de sepultado,
Deus, põe os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria certamente se cumprirá. Esse falso profeta agora está trazendo, ele tinha a convicção de que a palavra do Senhor é verdadeira. Ele está dizendo, certamente vai se cumprir a palavra do Senhor. Irmãos, e o texto encerra dizendo que mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear entre o povo sacerdotes aos altares idólatras. Ele persiste, depois de tudo isso, ele continua o seu mau caminho. Ele endureceu o seu coração. Ele continua com aquela idolatria, uma imagem na entrada de Israel e a outra no outro extremo, uma em Dan e outra em Betel. De ponta a ponta, Jeroboão levou o povo a pecar contra o Senhor. Temos que ter cuidado, irmãos, porque existem muitas pessoas que, deturpando a palavra de Deus, criando coisas que não estão na palavra de Deus, acrescentando aquilo que não está na palavra de Deus, estão levando pessoas de ponta a ponta a se rebelar contra Deus. E o final dessas vidas é a destruição. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que foi o pecado da família de Jeroboão que levou a sua queda e a eliminação da face da terra. Jeroboão, ele foi eliminado, toda a sua casa foi eliminado da face da terra. Embora o Senhor Deus, ele tinha planos bons, planos prósperos para Jeroboão. Irmãos, que nós possamos atentar para a palavra do Senhor, que possamos, irmãos, ter o nosso coração voltado a obedecer ao Senhor, que jamais tenhamos o coração endurecido contra a palavra do Senhor, como aconteceu com Jeroboão, e até como aquele homem de Deus, embora sendo homem de Deus, mas ele deu ouvido à palavra que não era de Deus. E nós estamos cercados de palavras que não são da parte de Deus, de pessoas que falam, que pregam com muita, entre aspas, propriedade, distorcendo a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 23. A palavra do Senhor diz, e nossa igreja se coloca em pé. A palavra do Senhor diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nós falamos de comunhão. O rei Jeroboão queria que aquele homem de Deus tivesse comunhão com ele, fosse a sua casa, comesse do seu pão. Aquele falso profeta conseguiu enganar aquele homem de Deus, para que pudesse ter comunhão com ele, na sua idolatria, no seu pecado. E por isso, aquele homem de Deus, ele foi condenado, por causa também dos pecados de idolatria, que ele se envolveu com aquele falso profeta. Mas aqui a palavra do Senhor está nos convidando para nós participarmos desses elementos nesta noite.
para que nós possamos ter uma comunhão com Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, para que nós possamos ter comunhão, demonstrar a nossa comunhão uns com os outros. É nesse sentido que nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor eterno, todo-poderoso, meu Deus, amado, adorado, bendito é o nome do Senhor. Deus, mais uma vez, nós estamos na tua presença. Deus, para continuar essa comunhão que nós temos, meu Pai querido, com teu Filho Jesus Cristo, e temos com os nossos irmãos, na tua santa presença, meu Pai querido. E Deus, estamos aqui para cumprir a tua ordem, meu Pai querido, para que sempre nós possamos lembrar, meu Pai querido, do passado, que o seu Filho morreu na cruz do Calvário para nos resgatar, para nos remir da condenação eterna. Pai, muito obrigado pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Pai, nós queremos pedir nesta noite que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa nos transformar poderosamente, que o Senhor possa afastar de nós tudo aquilo que não é do agrado do Senhor, que o Senhor possa cada dia, meu Pai querido, nos dar nova vida, meu Pai, que nós possamos ter o compromisso, o desejo ardente de servir, de fazer a vontade do Senhor, de rejeitar o pecado, de rejeitar o mal, que nenhum endurecimento, meu Pai querido, tome conta dos nossos corações, mas que nós possamos ter um coração quebrantado para servir, para fazer a tua santa vontade. Assim, meu Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor que abençoe nossas vidas nesse momento, Pai querido, momento de comunhão, momento de adoração, momento de louvor. Se nós apresentamos ao Senhor esses elementos, apresentamos também a nossa vida em nome de Jesus. Ó eterno Deus, amém, Senhor. A palavra do Senhor disse que após ele tomar o pão, após dar graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Podeis participar. Louvado, adorado, bendito é o nome do Senhor. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, meu Deus amado. Toma, Senhor, nossa vida. Toma esse lugar, Senhor amado. Aceita, Pai querido, Senhor, a nossa adoração. Aceita, Senhor, a nossa reverência, meu Pai querido. Aceita, meu Pai querido, Senhor amado, toda a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai querido, em cada vida, meu Deus amado. Que nós possamos ser a cada dia transformados, renovados, meu Pai querido, Senhor, de acordo com a tua santa vontade. Assim, Pai, nós queremos louvar, nós queremos bendizer, nós queremos viver para o Senhor. A palavra do Senhor diz que depois ele tomou o cálice, ele disse: esse cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Podemos participar do cálice. Glória a Jesus.